Ok. Olá, todos que estão nos ouvindo aí nessa noite do dia 14 de janeiro de 2021. É com muita honra, né, que eu anuncio aqui uma live muito especial para a humanidade, para a posteridade, com o Dr. Paulo Fernando Melo, que muito gentilmente aceitou estar comigo aqui nessa noite e dizendo sobre o tema tão caro, né, para todos vocês. Estamos aqui para essa transmissão. Eu sou o comendador da Casa Real de Espanha, com o título da Ordem do Tosão de Ouro, e doutor honoris causa multiplex, né, em Ciências Teológicas, Ciências Políticas, Relações Diplomáticas Internacionais, Direitos Humanos, Direito Internacional Público, especialista em Dependência Química e palestrista para crianças e jovens sobre temas motivacionais de prevenção e ensinamento sobre as drogas. O doutor Paulo Fernando Melo, ele é advogado, ele é professor, né, é assessor, é cristão, é político e atualmente ocupa o cargo de assessor especial da excelentíssima senhora ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Doutor Paulo, fique à vontade para dar suas saudações aí a todos que estão conectados nesse momento. Ok. Boa noite, caríssimo Diogo Henrique e as pessoas que nos acompanham. Vamos dizer que é uma alegria, uma satisfação poder compartilhar essa noite um assunto tão importante que é o papel da família. Atualmente, nós estamos na assessoria da ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Quando era assessor ainda em 1996 na Câmara dos Deputados, o então deputado federal Wilson Leite Passos, do Rio de Janeiro. Na oportunidade, então, eu apresentei pela primeira vez a sugestão para que fosse criado o Ministério da Família. A posteriori, a então assessora parlamentar Damares Alves, hoje a nossa ministra, reforçou o pedido com uma proposição do então deputado, meu amigo, seu xará, Henrique Afonso, lá do Acre. E esse sonho transformou-se em realidade na criação do Ministério da Mulher, da Família e dos Humanos e, dentro desse escopo, a Secretaria Nacional da Família, que atualmente é comandada pela minha diletíssima amiga, advogada, professora, doutora Ângela Gandra da Silva Martins. Então, foi criado em 2019 e ela tem como escopo, tem como finalidade promover a projeção social e econômica da família. Há uma visão também da promoção do equilíbrio família e trabalho, além de discutir e de ter políticas públicas efetivas em relação à solidariedade intergeracional familiar. E, obviamente, o que é mais importante é executar pela primeira vez na história do Brasil uma política nacional de família, né? Nós temos aí um observatório, inclusive mundial, em relação à família, que alguns países estão aderindo, a Hungria, o Brasil, a Polônia e os Estados Unidos, e esperamos que, no curto espaço de tempo, outros países possam também aderir a esta política de fortalecimento da família no seio da sociedade. Ótimo. Doutor Paulo, eu vou cumprimentar aqui, após sua saudação, alguns que estão aqui já conectados. A Marcelita Catânio, oi, seja bem-vinda. A senhora Darlete Borbi, lá de Santa Catarina, tá? Boa noite, senhora Darlete. Um grande amigo muito especial, o Lademir Filipim, que ele é cerimonialista da presidência aí, né? Então trabalha próximo aí, no Planalto também, nos atos, né? Boa noite, Shalom, senhores Diogo e Paulo. Está nos cumprimentando. O senhor Ezequiel Rodrigues, boa noite, comendador, ilustre doutor Paulo. Obrigado, meu amigo, do Rio de Janeiro. Alba, boa noite, doutor Paulo, comendador Diogo e todos que estão presentes. Ok. Ótimo. Antes, eu vou passar aqui daqui a pouco para
um outro questionamento aqui, mas já de início, doutor Paulo, como eu sempre faço com os meus entrevistados, conte-nos um pouco mais sobre você. De onde é natural, um pouquinho de sua infância, de sua juventude. Fique à vontade para falar Ok, com obrigado. todos a respeito. Então, eu venho de uma família de origem nordestina, uma família da minha mãe do estado do Piauí, a família do meu pai é de Pernambuco, né, com avós portugueses, minha mãe professora universitária, meu pai médico, obstetra, ginecologista. Então, eu estou aqui em Brasília há mais de meio século, né? Nossa. E, ó, tá vendo? De tal maneira Muito tempo. que é um bocadinho, né? Vixe. Então, eu tenho uma formação em Direito, né, e especialista na área de processo legislativo e direito eleitoral. Eu estou atualmente no meu terceiro emprego, não sei se isso é bom ou é ruim, porque eu passei mais de 30 anos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, na assessoria parlamentar de deputados e senadores. Depois eu fui diretor da Fundação de Apoio ao Preso Trabalhador, e agora, no meu terceiro emprego, há 2 anos, na assessoria da senhora ministra Damares Alves. Então, formação católica, participo ativamente do movimento Pró-Vida, que é um movimento que luta em defesa da vida desde a concepção até a morte natural. Jornalista também, radialista, tive durante 13 anos programa na rádio da nossa Arquidiocese de Brasília. Mas o que me encanta mesmo, né, quando eu vou preencher uma ficha e tenho lá atividade profissional, é ser professor. Então, a minha essência é de professor, né? Gosto também da advocacia, gosto da assessoria, gosto do jornalismo, do radialismo, mas a minha essência mesmo é sempre de professor. A atividade que eu exerço há muitos anos, principalmente na área de cursos preparatórios para concursos, né, na área de direito constitucional, no direito eleitoral e quando tem concursos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, sorte que muitos parlamentares foram meus alunos, né? E o que me deixa um pouco assim envaidecido, né? Entre eles, sem dúvida nenhuma, o mais extraordinário de todos, que foi o doutor Enéas Ferreira Carneiro, saudoso doutor Enéas, que tive a honra de conviver, né? De atuar como advogado também do partido, ser filiado ao antigo PRONA, e hoje observo que o doutor Enéas faz muita falta no cenário, não só no aspecto político, mas também como médico. Fico imaginando que ele, como professor de medicina que foi por mais de 40 anos, pudéssemos nos esclarecer em relação a esse coronavírus. Você tem uma ideia, caríssimo Diogo, né? Quando eu conheci em 2003, eu já vai fazer 18 anos, ele já tinha um álcool gel na mesa dele, há 18 anos atrás. Né? Ele era um homem avançado, né? Sabia das coisas. Sim. Infelizmente, a imprensa o rotulava como maluco. Na verdade, ele era um médico, um cientista, um professor, um físico, um matemático, um grande cardiologista, um escritor, um professor, e que foi, digamos assim, mal compreendido pela sociedade e também pela imprensa. Não é? Tal sorte que um dileto amigo do Rio, o Renato Veloso, vai lançar ainda este ano, pela editora Resistência Cultural do meu amigo José Loredo, a biografia do Dr. Enéas, que será intitulada Meu Nome é Enéas. E eu pude conviver com ele um pouco, dei também a minha contribuição para a execução, confecção desta obra. De tal maneira que, do ponto de vista político, eu militei, como eu falei, no antigo PRONA, depois estive no PTB, fui candidato aqui em Brasília, e depois fui fundador do Patriota, tendo inclusive escolhido o nome do partido e ajudado a redigir o seu estatuto. E agora, recentemente, eu retornei ao meu antigo partido, o PTB, nas eleições aqui no Distrito Federal. Eu tive uma votação bastante expressiva, né, 32 mil votos,
né? E por pouquinho, por menos de 400 e poucos votos, eu não consegui eleger deputado federal, mas não tem problema, né? Estamos aí trabalhando e para que em 2022 possamos ter êxito no pleito eleitoral. Eu sou bem casado, minha esposa está aqui na minha frente, estudando, que ela está fazendo mestrado. Eu tenho 4 filhos, dois estão ali na frente, um deles aqui me ajudou aqui a ligar o computador na live, que a gente às vezes fica meio perdido, né? Tenho 4 filhos e amante dos livros, né? Colecionador de livros, né? Gosto muito de documentários, muito de biografias, e estudioso também, né, da história do Brasil. Tem um programa semanal de rádio, não mais na Diocese, mas uma rádio federal, intitulado Com a Palavra, Professor Paulo Fernando, em que eu falo coisas de história do Brasil, que é um assunto assim que eu sou um pouco autodidata em relação a isso. E, né, no sofrimento, né, um botafoguense convicto, e sofrendo muito, que o meu Botafogo está quase sendo rebaixado para a segunda divisão. E nesse ministério do Provida, mais de 30 anos, nós ajudamos na chamada Operação Resgate, que é um trabalho de convencimento às mulheres grávidas, geralmente adolescentes, né, de desistirem da prática do aborto. Diferente do coletivo de mulheres, das feministas, que nunca ampararam uma única mulher, que nunca deram uma única lata de leite, nenhuma fralda, diferente delas, nós, de maneira efetiva, amparamos, confortamos, as convencemos a não matar a sua criança. Isso é um trabalho que realmente é um apostolado, ou seja, um ministério de vida, e que nós fazemos assim por idealismo, né, por convicção e também por fé. Então, faço parte dessa grande família intitulada Provida, não só aqui no Brasil, mas o Pro-Life do mundo todo. Então, resumidamente, é isso. E um ponto importante que o senhor tocou, doutor Paulo, é a docência, né? Porque a docência, tanto você aprende, quanto você ensina, não é? Então é muito bom. Eu também gosto muito. Bom, nós aqui temos um curso preparatório para concursos gratuito do meu amigo professor Rodrigão, que é o Amigos do Concurso. Infelizmente, agora, por causa da pandemia, esse ano passado não foi possível, mas esperamos agora, em breve, retornar os trabalhos. São colegas professores, todos que obtiveram êxito em concurso e que se dedicam, uma vez por semana, a devolver aquilo que a sociedade investiu neles. Então, eu, professor Rodrigão, Charles, muitos outros, nos dedicamos a isso e temos obtido muito resultado proveitoso. Muitos alunos nossos têm conseguido êxito nos concursos, não só da área jurídica, mas também na área militar, na área tributária. Isso nos deixa assim muito satisfeitos, né? Porque nós somos canos sujos, somos canos enferrujados, mas que podemos levar água limpa para as pessoas, né? Esse latido de cachorro aí é na sua casa, porque aqui na minha casa não tem cachorro. Aqui, né? aqui, aos fundos. Eu tenho um gato, o gatinho está ali, é o Link Anauê, meu gato está ali, deitadinho, quietinho. Aqui tem uma piche, aí o senhor já viu, né? Agita a casa, sim. Não tem como. Mas aqui, doutor Paulo, faça-nos para nós uma conceituação do que é família, né? Que é muito importante, antes de nós começarmos a discutir, entender o que é família, afinal. Muito bem. Obviamente, em face à nossa formação católica, cristã, não é? A família é o que dá efetividade ao sentido da nossa vida. Deus Pai, Deus Criador, né? Ao conceber o homem e a mulher à sua imagem, à semelhança, e está lá logo no livro de Gênesis, né? Que é o crescer e multiplicai-vos. E, nesse aspecto, nós vivemos hoje uma cultura hedonista, uma cultura muito, digamos assim, individualista, e que muitas pessoas não são desejosas de deixarem descendentes. Eu que ministro muitas palestras nos cursos de noivos em Brasília, e aí eu faço uma dinâmica
com jovens noivos, uma brincadeira perguntando separadamente a um e a outro quantos filhos eles desejam ter e qual o nome dos filhos que eles desejam colocar, para ver se há uma sintonia no casal, mas efetivamente para avaliar. E rarissimamente, eu vejo um casal atualmente dizer que não deseja falar o número de filhos. Quase 99% das vezes eles falam 2 no máximo, ou às vezes 1. É sempre aquele padrão, né? Um menino, uma menina e um cachorro. Quando, na verdade, né, nós, evidentemente, de uma maneira responsável, dentro das condições de cada um, temos que estar abertos à vida. E aí por enquanto, temos essa visão, né, de a cada filho que nasce é um pão debaixo do braço. Ou seja, as pessoas, elas não têm a noção do que é acreditar na providência. As pessoas, por questões econômicas, financeiras, acham que os colégios são caros, que não vão conseguir. Quando, na verdade, quando você está aberto à vida, tem a generosidade à vida, que é grato a cada manhã que você acorda, né, que o seu coração está batendo, né, você está vivo, você ter a felicidade de ter o abraço, né, e o beijo dos seus filhos, isso é um preço que não tem tamanho, né? De tal sorte que, infelizmente, esta cultura, que a gente chama cultura da morte, faz com que as pessoas prefiram ter 2 carros caros importados na sua garagem, ou que possam ter inúmeros pets, ou seja, cachorros e gatos, né? E que possam fazer 2, 3 cursos e pós-graduações e mestrados, doutorados, pós-doutorados, ou que prefira comprar uma casa com suíte ou com banheira, carros importados, em detrimento a ter, né, a generosidade de estar aberto à vida para o segundo, ou terceiro, ou quarto filho. De tal maneira que nós atuamos aqui também em Brasília, na Comissão de Bioética da Arquidiocese, que é um grupo de profissionais das mais diversas áreas, né, médicos, advogados, professores, biólogos, cientistas, em que nós discutimos essas questões de bioética, além de ajudar também, né, e divulgar a equipe de métodos naturais da Arquidiocese, em que nós ensinamos e temos diversos casais orientadores para ensinar os casais ao método natural, ou seja, o método Billings, método da ovulação, para espaçar o tempo que deseja o casal entre um filho e outro, sem recorrer à indústria farmacêutica, sem recorrer à indústria química, que eu chamo a ditadura, né, dos anticoncepcionais. De tal sorte, uma vez perguntaram a um filósofo assim, né, devo me casar? Aí ele respondeu assim, qualquer que seja a sua escolha, você vai se arrepender. Ou seja, aqueles que, por opção, desejam efetivamente ser celibatários, ser solteiros, se arrependem. Mas eu digo que aqueles que optam pelo casamento não se arrependem. Ou seja, você ter a graça de ter uma pessoa escolhida, né, pelos caminhos, pelos desígnios de Deus, você construir uma família, é um valor incomensurável, né? Não há nem adjetivos, não há um dicionário inteiro, nem o Google na internet que possa explicitar, né, a sensação, a maravilha, né, do casamento e dos filhos. Muitas belíssimas palavras, né? A Alba está aqui comentando, belas palavras, doutor Paulo. Com certeza, doutor Paulo. Disse muito profundamente, com muita fortaleza, né? E algo concebido por Nosso Senhor mesmo. Uma bênção na vida. Tem uma questão aqui muito interessante, ela não está dentro da pauta, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. A Márcia Napoleão. Não sendo física, química e matemática, eu respondo. Não é não, pode ficar tranquilo. É algo que eu pequei, era para me ter colocado, mas eu pequei e ela foi precisa, ela foi cirúrgica nisso, e isso é importante.
Doutor Paulo, boa noite. Seria importante que falasse sobre suas principais redes sociais para que possamos acompanhar seus projetos, trabalhos, artigos, estudos. Como acessar os endereços? Ok. Agradecida. Muito Então, bem. conta para nós, doutor Então, Paulo, suas redes, por favor. certo. Muito bem. Então, nós temos a nossa página, que é paulofernando.com.br. paulofernando.com.br. No Facebook e no Instagram e no Twitter é tudo igual, é Paulo Fernando DF. Então, Paulo Fernando DF. Muito bem. O nosso e-mail é providafamilia@hotmail.com, ou seja, providafamilia@hotmail.com. Eu publico quinzenalmente artigos no portal chamado Jornal O Brasileiro, artigos jurídicos, artigos de história do Brasil, principalmente, e lá na página, você botar no Google Rádio Federal, aí tem lá o postcast, né, dos nossos programas de rádio, que é chamado Com a Palavra, Professor Paulo Fernando. Então, nesse programa, uma palavra, eu falo uma palavra da igreja, eu falo uma palavra de política, uma palavra de futebol, uma palavra de direito, de cultura do Brasil e o último quadro, que é o Recordar ou Viver. Então, nessa última semana, o tema escolhido foi o estado do Ceará, que alguns cearenses nos acompanhando. E aí eu falei do grande escritor Gustavo Barroso, falei do jurista Clóvis Bevilacqua, falei do Catulo da Paixão Cearense, apesar dele não ser cearense, ele é maranhense, mas ele ficou famoso pela música Luar do Sertão, e aí a gente vai falando, né, dessas questões. Então, cada semana a gente fala de um determinado tema. Então, você pode nos acompanhar, é fácil. Twitter, Instagram, né, Facebook, Paulo Fernando DF. Tranquilo de achar. E o canal YouTube, doutor Paulo? O canal YouTube, para quem quiser, é Paulo Fernando também. Só pesquisar lá. Paulo Fernando, Okay? Paulo Fernando DF, isso. Ok, maravilha. Então tá. Agora diz para nós, doutor Paulo, qual a importância da família e de se fortalecer os seus laços para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Qual a importância de a gente fortalecer esses laços na família? Então, veja, dentro do meu trabalho de assessoria parlamentar, ou seja, talvez você nem fosse nascido ainda, provavelmente. Quantos anos você tem? Eu tenho 32. Estou de 88. 32. Então, então, em 1987, ou seja, um ano antes de você nascer, eu jovem, eu estava lá acompanhando os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Então, ali foi constituído pelo senhor bispo de Anápolis, na época, Dom Manuel Pestana, uma comissão de leigos católicos para que pudesse fazer um lobby católico com a seguinte pauta, ou seja, que nós colocássemos o nome de Deus no preâmbulo da Constituição, e assim foi feito, para que fosse assegurado nos direitos individuais o direito à vida, a inviolabilidade do direito à vida, assim foi feito, assegurasse também a liberdade religiosa, não é? A questão da assistência religiosa na internação coletiva, ou seja, nos hospitais, nos presídios, na esfera militar, assim foi feito, assegurasse também a questão da liberdade do ensino religioso na educação e, obviamente, em particular, um olhar de atenção ao artigo 226, que falava da questão da família. E desde então, desde 1987, que eu venho acompanhando todas as proposições que tratam de vida, família e bioética. A maioria das vezes nós conseguimos êxito, mas também tivemos derrotas, como, por exemplo, com muita tristeza, quando eu vi aprovada uma proposta de emenda à Constituição que instituiu o divórcio instantâneo. Ou seja, na legislação anterior se previa, não é, que depois da separação houvesse a conversão no divórcio. E por que havia esse lapso temporal? Para que o casal pudesse refletir, para que pudesse procurar ajuda de um profissional, seja de um psicólogo, de uma terapia, de um padre, de um pastor, de um conselho amigo, da família, que pudesse avaliar. Infelizmente, após esta aprovação, nós temos agora
o divórcio instantâneo, né, que antes só era permitido casar uma única vez, e agora você pode casar uma semana, se separar, divorciar e casar na outra semana, inúmeras vezes. Então, eu, advogada, minha esposa também, né, meu caríssimo sócio, doutor Yuri, que também está, eu vi que ele entrou aqui agorinha. Então, a gente acompanha na vida cotidiana do escritório muitos casais que chegam aflitos, que teve brigas, né, querendo separar, e muitas vezes a gente conversa, né, acaba adiando aquilo, vai conversar com outra parte, encaminha para um padre, encaminha para um terapeuta, e muitas vezes nós conseguimos, então, demovê-los da ideia, né, do divórcio. Então, o divórcio realmente, né, é uma coisa muito sofrível, principalmente para os filhos. E eu posso falar isso de cátedra, né, porque os meus pais foram separados, né? Então, eu entendo bem desse assunto. Mas eu, graças a Deus, no meu ofício, na minha profissão, e eu fiz essa promessa particular, que nunca assinaria uma petição do divórcio. Então, por enquanto, eu me mantenho ainda fiel. Quando não conseguimos reverter que o casal desista, eu passo, então, esse cliente para outro advogado, né? E tudo bem, faz parte da atividade profissional do advogado, mas eu particularmente não me sinto assim confortável, né, na questão do divórcio. Então, o divórcio no Brasil foi aprovado em 1977, né, do então senador Nelson Carneiro, que era homem desquitado, em pleno governo militar, no governo do presidente Ernesto Geisel. Segundo se atribui a especulação da época, é porque a sua filha era desquitada, e ele, então, acabou incentivando a aprovação do divórcio. E aí, de lá para cá, já tivemos muitas outras proposições ruins em relação aos ataques à família, como, por exemplo, a famigerada Lei das Palmadas, que foi capitaneada, que foi patrocinada, defendida pela artista, né, a Xuxa Meneghel. E, obviamente, que ninguém em sã consciência defende o espancamento de criança. E, obviamente, para isso, nós temos o Código Penal, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos a autoridade policial, temos o Ministério Público, temos Conselho Tutelar, e uma série de mecanismos para a proteção da criança e do adolescente. Mas, por outro lado, uma vez aprovada essa lei, que na prática demonstrou-se ser inócua, eu não conheço ninguém que já tenha sido, por exemplo, condenada, né, diz que o Estado está acima da família. Então, você, pai, você, mãe, está impedido de educar os seus filhos da maneira que melhor lhe aprouver. Então, eu tenho quase certeza, né, que o Diogo, quando era criança, deve ter ficado de castigo, né, deve ter levado uma chinelada, não é? Com certeza. E eu, obviamente, também, eu não me recordo, né, de ter ficado com algum trauma, com alguma frustração, ou ter sofrido um castigo desse de maneira injusta. Todas as vezes é porque eu realmente aprontei alguma coisa. E eu, obviamente, como pai de 4 filhos, né, a gente também segue a mesma orientação, né? É muito importante você explicar para o seu filho o motivo pela qual ele está sendo advertido, que ele está sendo castigado. Eu, quando era garoto, era mais ou menos assim, também não era muito danado, não apanhei muito, não. Mas aí tinha um castigo assim que para mim era terrível, né? Que eu estava proibido de assistir aos jogos do Botafogo. Aquilo era terrível para mim. Não, você ficava, né? E hoje, com a modernidade, né? Meu filho está rindo aqui na minha frente, meu filho de 10 anos, né? Ficar proibido de jogar videogame, né? E de outras coisinhas mais. Então, a lei da palmada faz parte dessa estratégia, né, do Estado acima da família. E isso também a gente discute muito em relação ao homeschooling, ou seja, ao ensino domiciliar. Eu fui um dos precursores da defesa do homeschooling, né? Hoje, graças a Deus, nós temos, não só em muitos lugares do Brasil, centenas de casais adeptos, e isso, obviamente, se potencializou na questão agora da epidemia, do Covid-19, em que muitos pais, na prática, tiveram que ficar e auxiliar os seus filhos na questão da educação. Então, a questão do homeschooling é exatamente essa. O Estado pode proibir que você, pai,
queira educar seus filhos em casa ou não. Esta matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal, né, foi discutido, e por 10 votos a 1, o Supremo decidiu, né, que falta uma lei para regulamentar sobre o homeschooling. Algumas câmaras municipais de vereadores, algumas assembleias legislativas, e a nossa aqui em Brasília, a Câmara Legislativa, aprovou uma lei já regulamentando em relação ao homeschooling. Obviamente que tem critérios, não é assim ao Deus dará, evidentemente tem critérios, tem currículos e tem provas em que as crianças e adolescentes são submetidas para aferir se realmente elas estão conseguindo acompanhar. Na prática, né, todos nós conhecemos alguém que, quando completou 16 anos, teve o infortúnio de não completar o ensino fundamental, ou, aos 18 anos, não completou o ensino médio. E aí nós temos aí o ensino de jovens e adultos, né, e faz a prova, o antigo supletivo, e a pessoa, se obtiver a nota mínima, fazendo o supletivo, ela consegue concluir o ensino fundamental, consegue concluir o ensino médio e pode ir para a faculdade. Eu acho curioso, né, que muitas pessoas fazem restrições ao homeschooling. Muitas vezes elas falam, porque não vai ter convívio. Mas isso não é verdade, porque, obviamente, tem os seus irmãos, tem os seus vizinhos, tem os seus colegas de rua, tem os seus colegas no clube, né, no parque, na igreja, e, obviamente, você tem outras maneiras de estimular. Obviamente que é uma escolha do casal, não é para todos, nem todos têm habilidade, nem todos têm um dom, nem todos conseguem separar a condição de pai, mãe e professor ao mesmo tempo, mas o ponto importante é o Estado tem que estar abaixo da família, ou seja, a família é que tem que decidir o que é melhor para o seu filho. Perfeito, doutor Paulo. Você mora onde, Diogo, a propósito? Não, como? Repita, por gentileza. Você mora em que cidade? Eu sou de Sou Brasília, natural de onde? eu sou natural de Diamantina, sou conterrâneo de JK, nascido e Opa! criado em Diamantina, Juscelino Kubitschek, sou conterrâneo dele. E resido atualmente na cidade de Cerro, que é pertinho, é 80 quilômetros daqui lá. É a terra do queijo, viu? Opa! Uma cidade histórica, aquele queijo canastra, que o povo fala aí? Isso, Aquele que queijo, próximo. isso, bacana. Isso. Tem E você queijos torce aqui, para que doutor time? Paulo. Olha, assim, torço de longe, assim, não compreendo, não acompanho, mas o Cruzeiro, tá? Isso, então nós vamos Sofrendo. nos encontrar na segunda divisão, né? O Botafogo vai estar sendo rebaixado, o Cruzeiro já está lá, então teremos aí os jogos do Cruzeiro com o Botafogo. Vamos encontrar. Doutor Paulo, conta para a gente, por gentileza, qual a importância da religiosidade para nossas famílias. Muito bem. Eu costumo dizer nas palestras que nós proferimos, nas formações, que é o seguinte: se você tem um namoro conturbado, um noivado conturbado, você vai ter um casamento conturbado. Ou seja, uma das crenças, né, que as pessoas acham que depois que se casam, né, as pessoas mudam. Não. A essência das pessoas continua a mesma. Obviamente, com o amadurecimento, com a convivência, né? Obviamente, você vai melhorando. Não, você seria um animal irracional. Mas a essência da pessoa continua a mesma. Então, eu, né, tenho a minha formação e a minha esposa, quando me conheceu, já sabia, né, que eu era católico, praticante, que eu já sabia que eu era pró-vida, já sabia que eu era político e já sabia que, né, eu gosto do Botafogo. E, obviamente, ela também tem, né, as suas aptidões, as suas vontades e os seus desejos. Então, o grande segredo, e eu falo isso nos cursos de noiva, é o seguinte: você não gritar. Ou seja, gritou, você perdeu a razão, mesmo que você tenha razão. Então, se você não grita com a sua esposa não grita com você, e na medida do possível, né, você não grita com seus filhos e vice-versa, eu acho que você, né, já resolveu uma grande parte dos problemas. Né? Eu agora estou
perto de completar 20 anos, né, de casado, nem sei que bodas que é 20, mas estamos aí chegando pertinho, né? E posso contar nos dedos, né, as vezes em que eu tive, assim, eu me exaltei de uma maneira mais incisiva com minha esposa, rarissimamente, né? Então, você não gritar, né, e nós vivemos num mundo em que eu digo que as pessoas estão ficando surdas, né? Muitas vezes, até por causa disso aqui, né? A pessoa coloca isso aqui no ouvido, fica ouvindo aulas, fica ouvindo música, e eu vejo aqui, quando tem alguma visita aqui em casa, né? Vem algum colega assistir jogo do Botafogo e tal, e aí eu vejo pelo controle remoto da televisão, eu coloco no determinado número, e aí as pessoas falam assim, aumenta aí que eu não estou ouvindo. Ou seja, nós estamos ficando surdos. Né? É curioso isso. Então, quando eu trabalhava com o doutor Enéas e minha esposa estava grávida, ele falou, vou te dar uma dica. Eu nunca esqueci isso. Ele falou, sua esposa vai dar à luz, você vai lá para o quarto da maternidade, chegando lá, no primeiro dia de vida do bebê, e ela, obviamente, vai amamentar, e aí naquele quarto tem um telefone. Né? O que você vai fazer? Você vai pegar o telefone, vai botar debaixo da cama e vai botar a toalha em cima. Eu falei, por quê? Porque a criança, com um dia de nascido, o aparelho auditivo dele é muito frágil. Então, se o telefone está do lado e aquele som é muito alto, pode romper o tímpano, né? A criança fica surda. E aí a mãe fica sem saber o que está acontecendo, a criança começa a chorar, pensa que é falta de leite. Não. Ou ainda, ele dizia-me, quando ele era médico e fazia plantão no hospital, né, na época da Copa do Mundo, e aí, pessoa recém-nascida ia receber a visita de um amigo, de um familiar, e a pessoa chegava com a vuvuzela, né, estourava o tímpano da criança, ou então o pai, saindo da maternidade, indo para casa, ligava o som do carro. Né, percebe? Que coisa, né? Pode parecer uma coisa pequena, de tal maneira que a, a tonalidade, né, o timbre da voz, muitas vezes acaba gerando muitas animosidades, né, o jeito que você fala. Então, eu, na medida do possível, né, tirando o jogo do Botafogo, eu falo mais alto, mas eu normalmente eu procuro, né, falar de uma maneira mais calma, né, uma maneira mais serena, né, acho que isso é muito importante. E falta também, assim, educação, né, interessante isso. Eu sou assessor da ministra, e outro dia eu pedi para ela elaborar lá uma subordinada, né, uma moça terceirizada, para elaborar lá um ofício, né? E ela, quando me trouxe o papel, eu falei assim, olha, esta letra está muito pequena. Aí ela falou para mim assim, mas você não está de óculos? Ou seja, eu fiquei assim espantado, né? Porque a pessoa não é nem desconhecimento, não tem noção das coisas. Eu falei, olha, eu estou de óculos, porque obviamente eu preciso usar óculos, né? Eu já sou um senhor cinquentenário, mas existe um manual da Presidência da República, existem regras para que você possa redigir um ofício, e a regra, né, e eu dei para ela o manual para ela estudar, diz que a letra adequada não é essa. Então, interessante, né? Não é nem por falta de conhecimento, falta o que a gente chamava antigamente de lustro, né? Se a pessoa não tem lustro na vida, você pega um ônibus, por exemplo, e você dá o dinheiro, aí aquele cobrador de ônibus vai lhe devolver o troco, ele é incapaz de pegar aquela cédula, aquela moeda, e lhe entregar na mão. Ele faz o seguinte, ele empurra assim, ó, e joga assim a moeda, né? Eu já tive a oportunidade de viajar para alguns países do mundo, né? E é muito interessante que você chega num restaurante, que não é nem restaurante fino, não, é um restaurante popular, você pede lá, por exemplo, um refrigerante, alguma coisa assim, o garçom vem, abre o refrigerante, serve no seu copo, né? Coloca um pouco ali. Aqui no Brasil, você pede, o que o garçom faz? Ele empurra assim, né? E joga, né? Ou seja, mal tira a tampa, né? Então, eu acho que esta polidez, essa questão de educação, né, de cavalheirismo, né, e que pode parecer um discurso muito antiquado, mas eu acho que faz muita falta, né, e eu procuro, na medida do possível, né, passar isso para os meus filhos. Outro dia eu falei para um filho meu assim, não caiu a ficha? Aí ele falou para mim assim, que ficha? Porque, obviamente, um garoto de 7 anos, ele não conhece a expressão caiu a ficha. Aí eu tive que entrar na internet, mostrar para ele que antigamente existia um negócio chamado orelhão,
que tinha um telefone, que você botava uma ficha, e quando a ficha caía, que completava a ligação, né? Ele achou muito sim, engraçado tudo aquilo, né? E aí depois eu aproveitei o embalo e mostrei para ele que existia um aparelho chamado fax, né? Você colocava o papel de um lado e o papel saía do outro lado, e só escritórios de advocacia muito ricos, muito abastados tinham aquele aparelho, né? E que hoje não existe mais fax, né? Você manda lá no e-mail e anexa um arquivo, no WhatsApp, etc. Então, né? E você veja, por exemplo, você tem quantos anos mesmo? 30 e 32. 32. Não sei se você pegou, né? Mas pode ser que a sua mãe possa ter lhe pedido para você fazer um curso de datilografia, ou então de digitação, né? Aí você ia lá Sim, fazer curso de, né? Se você for sim, falar isso para o meu filho que está me olhando aqui com o olho arregalado, né? Existe um negócio chamado, ele está morrendo de rir aqui, o Miguel. Existe um negócio chamado datilografia, ou seja, você veja que aquela figura professor, né, com um quadro negro, né, com giz, e que usava um paletó, né, não sim. existe mais. Né, É o mestre, né? Era o mestre, né, exato, né, doutor Paulo? O mestre. exatamente. Aham, Você veja que, é. inclusive, eu que sou jovem há mais tempo, eu estava no colégio religioso, colégio de padre, existia um tablado do professor e a mesa ficava no lugar mais alto, né? E o Sim, professor entrava e você ficava de pé, né? Ou sim, seja, sim, pode parecer um absurdo isso, mas não tem tantos anos assim, não. E as coisas, obviamente, foram evoluindo. E agora, você veja que o aluno recebe, pelo menos aqui, recebe um aparelhinho, um iPad, né, e faz aqui tudo pela internet, as aulas, ou seja, né, é um outro mundo bem aqui na minha frente, tem está me olhando aqui, a minha biblioteca, né, ou seja, e que hoje é outra realidade, né, ou seja, em que 2.000 livros. existia, Hum, existia a Barça, né, doutor Paulo? Lembra da Barça? sim, eu A tive Barça. Delta Larousse, né? E fazia lá os trabalhos Isso, escolares na folha de papel ao máximo. Hoje o garoto chega aqui, né? E dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, né? O que, obviamente, a tecnologia facilita, ajuda em muitas coisas, mas, por outro lado, traz também um certo, entre aspas, né? Um emburrecimento, né? Uma falta. Eu digo que é mais importante do que estudar é ler. E observo que os meus alunos não leem, eles não conseguem interpretar o que está sendo perguntado. Não é nem que não saiba a matéria, às vezes até essa matéria, mas ele não consegue interpretar o que está sendo perguntado. Não é? Então, você coloca muitas vezes aí uma mensagem na rede social, no WhatsApp, de um curso, uma coisa, e está lá tudo explicadinho, né? Então, curso será de terça e quinta, das 20 às 22 horas e tal, tudo explicado. Aí a pessoa vai e pergunta, mas não tem aula segunda e quarta? Ora, mas o anúncio está escrito, é terça e quinta. E a pessoa pergunta, mas não tem no período matutino? Não, você não está lendo aí que é de 20 às 22 horas, né? Ou seja, é uma coisa assim que, não sei, se às vezes é porque você vai ficando mais velho, fica um pouquinho ranzinza também, mas não é não. É porque você chega, por exemplo, numa padaria, compra lá um negócio, deu R$ 6. Você dá uma nota de 10, uma moedinha de 1, ela devolver o troco de R$ 5, a pessoa não consegue fazer, tem que pegar a calculadora. Vocês não conseguem subtrair 11 sim, menos 6. É uma coisa sim, assim, bárbara, é, né? Uma coisa assim, sim. triste. E Mas, antes, doutor Paulo, lá, uma coisa também importante, adentrando no comentário do senhor, as escolas é, cantavam o hino nacional, não é? O hino nacional se organizava, sabia os símbolos da bandeira. Hoje em dia pergunta para um aluno, a grande maioria não sabe o que não, significa cada uma daquelas estrelas, as cores da exatamente. bandeira, não é? Mas O que, a letra do hino. são capazes de repetir uma música aí da Anitta, da Ludmilla, Sim, ou até sim, mesmo na minha época, né, uma música todinha do Legião Urbana que era grande, né? Aí se a pessoa sabia de qual é salteado, sim, não é com verdade? certeza. Então essa é a grande Diga coisa, ou uma. seja, mais importante do que estudar
é ler. E se você, adulto, pai, mãe, não lê, obviamente você não passa o exemplo dos seus filhos. Então você tem que estimular a leitura desde precoce, pequeno mesmo. Inicialmente você lê para o seu filho, depois ele alfabetizando, e você estimulando, né, a leitura. Acho que esse é um grande passo para ter uma geração melhor e um país melhor. Ótimo. E uma palavra de motivação e positividade para essas crianças, Olha, para esses jovens, para esses pais? eu não sei se eu tenho cara de padre, mas eu estive no seminário, né? Muitos E já me aí o falaram, bispo, muitos já me falaram que eu tenho, viu? Diamantina tem olha, seminário. isso, e Muitos já aí, falaram, doutor. inclusive, Juscelino foi seminarista, inclusive. Sim, Pois bem, sim. e aí, lá no seminário, o bispo de Anápolis, né, Dom Pestana, ele um dia falou assim para mim, é o seguinte, né, escreva no papel quais são as 10 coisas mais importantes para você. Olha que foi um exercício difícil, né? Aonde que está o seu trabalho, aonde está a sua família, onde está a sua religião, onde está o seu lazer. E dizia o bispo que as pessoas fazem escolhas erradas porque colocam prioridades equivocadas. Então veja um fato real. Um amigo, muito meu amigo, quase um irmão, bastante obeso. E um certo dia ele passou mal e Sim. pediu-me que fosse socorrê-lo. Bem, cheguei na casa dele, e aí eu vi assim num móvelzinho, né, tinha vários controles remotos, né? Eu, um pouco curioso, falei, o que é isso aí? Ele disse, não, um é da televisão, um é da TV cabo da NET, outro da TV cabo Sky. Eu fiquei assim impressionado, eu nunca soube que alguém tivesse 2 canais de TV a cabo ao mesmo tempo. Eu fiquei surpreso. E aí tinha outras coisas, vários equipamentos. Tudo bem. Aí eu falei para ele assim: qual é o hospital que você deseja que eu leve? Ele falou para mim assim: não, me leva no hospital público. Ele era uma pessoa assim, de uma certa condição. Eu falei assim: mas você não tem um plano de saúde? Né? Ele falou: não. Ora, como é que uma pessoa que tem uma morbidade, que é obeso, que tem problemas, né? Uhum. Então, na cabeça dele, o lazer é mais importante que a saúde. Então, ele é capaz de ter 2 televisões a cabo e não tem um plano de saúde. Ou então, você Uhum. conhece alguém que no domingo, um amigo seu, começa a lavar o carro às 8 horas da manhã e termina às 5 horas da tarde. A pessoa passa um dia lavando o carro. Né? E aí a pessoa coloca lá 4 rodas, né, toda incrementada, ou coloca um sistema de som no carro, não é? E aí a pessoa diz que não tem o dinheiro para fazer um curso de inglês, ou fazer um curso preparatório para concurso, ou para comprar um livro, claro, porque o carro é a coisa mais É importante. prioridade. É, Né? o Newton Então, Rodrigues está você lembra, falando. É, e prioridades. prioridades. E aí, dentro Uhum. desse universo, né, eu aprendi que a nossa vida são ciclos de 5 em 5 anos. De 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25. E 3 períodos, ou seja, de 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75. Se você tiver a graça de passar 75, já está no lucro. E você vai colhendo aquilo que você planta. Então, meu amigo Vladimir, que está nos assistindo, né? Então, Falou veja aí, pontualmente. Vladimir, Né? como você estava 5 anos atrás. Agora diminua mais um pouquinho. Como é que você estava há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás? Então você está colhendo hoje, obviamente, aquilo que você plantou no passado. Então é importante que as pessoas consigam vislumbrar como você estará daqui a 5 anos. Então nós estamos em 2021, em 2026. Como é que você. Olha, diz que mora nos Estados Unidos, exatamente. Como é que você estará em Nos 2026? ensina muito sobre isso. Aí, ele Exato. falou. Né? Uhum. Você tem que, né, estabelecer como você se vê daqui a 5 anos e quais são os projetos para 2021. Então, em 2021, eu vou mudar, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um implante dentário, né, vou fazer tal coisa, vou fazer uma viagem. Você tem que estabelecer quais são as suas metas, né, para o ano e como você se vê daqui a 5 anos. Isso acho que falta, né, esse planejamento. Então, eu vejo aí muitos alunos, né, e que não, trocam de curso, já está no terceiro, no quarto curso, então a pessoa começa fazendo engenharia, aí muda para biblioteconomia, aí depois a pessoa Uhum. vai para Não nutrição. gosto. Ué, Uhum.
Então, acho O importante foco. Não tem um foco. estabelecer É o um foco. foco. E uma outra coisa muito importante, né, que é o desapego, né? Ou seja, é o que eu costumo chamar que é o voto de parcimônia. Você ter apenas aquilo que é suficiente, né? Ou seja, eu fico vendo os meus colegas advogados, né? Eu tenho muitos colegas que são bastante abastados, né? Aí outro dia um colega estava lá com um carro que eu nem sei o nome, e ele lá todo gaboso, né? Convencido que comprou, que bacana, parabéns. E aí ele tem um carro de 200 mil. Muito bem. E ele mora de aluguel. Eu achei isso sensacional, né? A pessoa tem um carro de 200 mil, né, morar de aluguel não me parece algo assim muito razoável, né? Mas, enfim, Sim, né, são as opções que as pessoas fazem. E, obviamente, né, essa questão da providência, da parcimônia e da generosidade também, né? Mas, principalmente eu que trabalho com a entidade assistencial aqui nós temos creche, nós temos casa de abrigo de mãe gestante, uma série de coisas, né? E eu vejo isso com os meus filhos, né? Eu tenho filho criança, tenho filho adolescente. Nós temos muito mais que a gente precisa, muito mais, né? sim. Então, a gente procura também trabalhar essa partilha, né? De abrir mão de certas coisas, né? De excesso de luxo, excesso de. Que às vezes não tem muito sentido, né? Não leva a nada, né? Tá certo. Valmor Romano, grande amigo, presente também. Estamos conectados. Ele está com um canudo na Ótimo. mão aí, o Valboa, está comemorando aí uma Tá o conquista, né? Valmor comemorando. Isso. Isso. Pessoa fantástica. Para psicólogo e terapeuta holístico. Né? Olha aí. Pessoa sensacional. Já fiz também transmissão com ele falando sobre a importância dessas terapias da saúde para a saúde da mente. E o Milton São tá João, falando. pode falar. Pode falar, doutor Paulo. Pode Olha, falar. São João Bosco, né? Ele tem uma frase que eu acho sensacional, né? Que o bairro mais populoso do inferno são dos fofoqueiros. Eu acho isso Sim. sensacional. Ou seja, nós vivemos uma época, até mesmo com as redes sociais, né? Que é da maledicência, né? Então a gente tem que apregoar o contrário da maledicência, que é a benedicência, ou seja, falar bem, porque não há nenhuma pessoa que seja tão ruim, que não possa ter pelo menos uma única virtude. Não é, né? E eu falo o seguinte: se você não puder falar bem de uma pessoa, fique calada. Acho que é um grande conselho também, porque você veja aquela brincadeira, né, do telefone sem fio que se fazia nas escolas, nos grupos, né? A pessoa fala uma coisa para a primeira pessoa, que fala para a segunda. Quando chega lá no final, a mensagem é totalmente deturpada. Sim. E isso ocorre também, né? Por exemplo, aqui, ainda ontem, né, numa rede social aqui de advogados, né, os advogados mais renomados, conselheiros da ordem, exímios professores, e tem muita discussão, obviamente, política, tem discussões internas, até mesmo da própria OAB, e aí uma pessoa lá discutindo com a outra, e aí colocou lá 3 bananinhas, assim, né, dizendo que a pessoa era mole, que a pessoa. E aí a pessoa se ofendeu, aí disse que aquilo era racismo, e aquilo desencadeou 2 dias de discussão, e hoje gerou, inclusive, uma ação judicial, 2 colegas advogados, né? Você veja para que Uhum. tudo isso, né? Bastava Uhum. refletir, falar, não foi isso que eu quis dizer, a imagem foi isso, né? Porque às vezes são gerações diferentes. Você falar, por exemplo, Sim, que é uma Maria Mole, não é nenhuma ofensa às mulheres, né? Porque tem aquele doce, Maria sim, Mole, molenga. Então, sim. você falar que alguém é banana, significa que você é uma pessoa molenga, tal, não tem nenhum aspecto, por aí vai. Você veja que aquilo tomou uma dimensão, e não estou falando pessoas assim, simplórias, não. Estou falando dos maiores e renomados advogados, conselheiros da OAB, professores, donos. E aquilo ficou 2 dias de discussão, né? Se eu for olhar aqui, meu Uhum. celular ainda está continuando isso. E saiu nos jornais aqui em Brasília, a discussão dos advogados no grupo. Veja só, tudo Uhum. isso por causa, Ô, né, da maledicência. doutor Paulo, nós vivemos, só me fez lembrar aqui, e falando também sobre aquela questão da audição, nós vivemos uma sociedade muito barulhenta.
que Sim, não sabe a verdade. importância, não sabe a importância do silêncio. E eu vou me É verdade. remeter, e eu vou me remeter a um grande pessoa e figura ilustre da Igreja Católica, o cardeal Sará, que o senhor bem conhece, Sim, já sabe. conheço, claro. Ele fala muito bem, inclusive os vídeos, tem um vídeo que eu compartilho sempre, ele falando o poder do silêncio, a importância do silêncio. A sociedade, ela está muito barulhenta. É São verdade. carros, buzina, os jovens nas farras, né, as raves deles, e ninguém ouve ninguém. Onde que nós É vamos chegar verdade. desse jeito? Não é? É verdade. Então ele Sem fala dúvida. muito, com muita propriedade isso, que o silêncio é muito importante. Às vezes a gente tem que parar e aprender a ouvir, né? Aprender a absorver, ter essa humildade. Isso é muito E importante. outra coisa também, né, é você não perder tempo Uhum. com coisas que não adianta nada. Por exemplo, eu moro num Sim. prédio, aí eu tenho uma família grande, né? Então, obviamente, Uhum. quando tem a compra, né, um carrinho é pequeno de compras do prédio, aí você tem dois carrinhos, eu peguei os dois carrinhos. Minha esposa subiu com o primeiro, eu estava ali com o segundo. Chegou uma senhora com compras também, e ela reclamou muito, que absurdo, não ter nenhum carrinho disponível, né? Eu fiquei pensando assim, puxa, não é? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar as minhas compras que eu já tinha colocado, vou entregar o carrinho para ela, e daqui a pouco, né, minha esposa vem com outro. E, então isso é saber viver. E as pessoas vão querer discutir, né, por causa do carrinho de compra, você esperar 5 minutos, igual o trânsito, né? Como tem gente louca no trânsito, né? Passa na Sim. frente, buzina, xinga, dá o dedo, né? Uma coisinha assim costuma dar até morte. Desce o outro lá, discute, É verdade, né? né? Um tá Eu armado, estive agora, eu estive agora em novembro em Contagem, Minas Gerais, sim, como pertinho aqui, advogado, aqui pertinho. fui participar de uma eleição lá, né? E aí Sim, eu gosto muito de livraria, e eu fui num sebo lá da cidade, estou lá lendo os livros, comprei lá um livro, e aí tinha um rapaz na minha frente que estava pagando, né? E aí o dono da livraria botou o livro num saquinho azul, e o rapaz falou assim: não, de maneira nenhuma, eu sou atleticano, imagina levar um livro num saquinho azul. Eu falei, nossa, mas isso é o cúmulo do absurdo, ou seja, é uma visão muito estreita das coisas, né? Não é razoável isso. sim, Uma coisa assim, sim, sim. né? Eu gosto de futebol, acompanho, né? Mas você não pode chegar às vias, A né, do fana, radicalismo, né, do, do fanatismo, né, da fanatismo. loucura, né? É, Um colega, por uhum. exemplo, que o Flamengo perdeu, ele jogou uma televisão do terceiro andar, ou seja, não é uma coisa Nossa. razoável, uma coisa insana, coisa louca, né? Uhum. E não só por futebol, mas por outras coisas também, né? Veja, próprio Ótimo. seio da família, que às vezes tem opiniões políticas, partidárias Sim. totalmente diferentes, né? Ou até por questões religiosas também, né? Que muitas vezes não, né? Não vale muito a pena se aquele diálogo, né? Não leva para construir nada. Então, é melhor às vezes você ficar calado, né? Tirando se for uma blasfêmia muito grande, mas eu atualmente eu não perco muito meu tempo com isso, não. Tá Né? certo. Doutor Paulo, o que que o senhor não poderia deixar de mencionar nessa nossa super live aqui? Olha, que nós somos muito ínfimos, né? Certa vez o doutor Enéas me perguntou o seguinte: se nós tínhamos mais grão de areia na praia ou mais estrelas? E, obviamente, sabendo que ele era astrofísico, né? E, obviamente, eu falei, não, tem mais estrelas, né? Eu acabei acertando. Então, eu recomendo que você procure no YouTube um vídeo do Uhum. doutor Enéas de 8 minutos. Ele está dando aula, ele era um professor de medicina por mais de 40 anos, ele tinha turmas no Rio, uma vez por semana em São Paulo, e numa última aula de um curso dele, o aluno perguntou se ele acreditava em Deus. E ele então pega o pincel e vai para o quadro, né, e Eu já assisti, eu ele conheço. prova, ele prova a existência de Deus pela matemática. Então, eu aconselho você a Sim. assistir Dr. Enéas, prova a existência de Deus pela matemática. E você veja que nós somos tão pequenos, né? Tão ínfimos, Aham. diante do universo Ele, tão gigantesco, né? ele,
ele fala assim que ele é capaz de não, ele é incapaz de não acreditar que as páginas, aí ele faz o cálculo de tantas Isso, letras, não é? exatamente. Em Que ele cada não tem como cromossomo, não... ele comparando com a letra, comparando com as Isso, palavras, né, que um livro de isso, 50. Aí ele faz uma conta astronômica, muitos sim. zeros, elevado a não sei quantas potências, e foi feito assim de improviso, ele não preparou aquilo. E ele falava, né, exatamente isso, quando nós somos pequenos, né, que nós não poderíamos ir a outras galáxias, outras coisas, porque não teríamos um combustível, uma energia suficiente para poder ir e voltar, né? Entendeu? Ou Sim, seja, então, sabe? e as pessoas, né, se acham, né, por tão pouca coisa, né? Sim. Na verdade, Uma pessoas outra coisa pequenas. muito bonita, uma outra coisa muito bonita dele também, doutor Paulo, que me marca ele falando, que não há diferença, né, de um astrofísico para quem limpa o chão, né? Exato. Foi Se essa os dois são oportunidade de importantes, conhecimento, né? Exato. isso é porque um teve uma oportunidade maior, tem um grau uma bagagem de conhecimento ali diferente, mas que se não houver aquele que limpa o chão vai ficar sujo, né? Isso. E ele Então, falava na questão de médico, né, que uma das condições sim. dessa diferenciação era da alimentação na primeira infância. Então, ele dizia que Ah, muitas sim. pessoas tinham melhores condições porque puderam comer proteínas, então tinha carne, tinha Sim. leite, tinha ovos, tinha queijo, né? E ele era muito interessante, que ele falava assim, olha, se alguém adulto quiser ser vegano, vegetariano, tudo bem, é uma opção da pessoa. Mas ele dizia que um pai, uma mãe que não desse proteína para um filho na primeira infância deveria ser preso, ele falava. Ele falava, por quê? Porque ele dizia que aquelas conexões do neurônio ainda estavam se formando e por falta de As proteínas, sinapses. aquilo não Uhum. se conectava e as pessoas, mesmo não querendo, obviamente tinham dificuldades. Então ele defendia que a criança deveria ir para a escola, né, nos primeiros anos de vida, exatamente para se alimentar. Primeiro, para se alimentar. Entendi. Bem, né? E aí ele era engraçado, que ele dizia o seguinte, ó, não confie em quem não come carne. Dizia isso, né? Me perdoe se tiver algum vegano aí, algum vegetariano, né? Mas deve ser uma vida muito triste, né? Você ir para um churrasco e você levar a batata doce lá para botar na churrasqueira, né? Mas, enfim, são as opções também que as pessoas Aham. fazem, As né? opções. É. Diz que Ô, se, doutor diz Paulo. que se não Ah, sim. existisse, diz que se não existisse o mau gosto, ninguém plantava jiló. Mas tem as Sim. cozinheiras aí em Minas que faz um bom jiló, que faz um bom quiabo, né? Nossa. Então, Opa. Com anguzinho. tem um Nossa. Bom angu, pois demais. é. Algo que marcou o doutor Paulo durante sua atuação profissional. Olha, são muitas passagens, mas eu diria que foi um atendimento que eu fiz no Provida, caso de uma moça de 34 anos, e ela tinha uma deficiência mental, a idade mental dela era de uma criança de 5, 6 anos. E ela, infelizmente, foi abusada, foi violentada, foi estuprada. Era uma família muito humilde, que entrou na justiça para a prática do aborto. Tudo que o mundo quer, né? Pobre, deficiente, estuprada. E nós, o Provida, obviamente, nós temos muitas maneiras de abordagem. Às vezes é só uma conversa, às vezes basta uma cesta básica, a pessoa passando necessidade. Às vezes, quando você entrega o enxoval, só a pessoa vê aquele enxovalzinho já desiste. Quando você mostra o bebezinho, né? Deixa eu mostrar aqui para a pessoa. Uhum. Tá bom. Você mostra, você mostra só um bebezinho para a pessoa, o tamanho real, a pessoa desiste. Às vezes é só uma conversa, tem diversas situações. E o ultrassonografia. Quando faz a ultrassonografia, que vê o coração da criança batendo, geralmente, aquilo aí falei. Mas eu usei todas as técnicas com essa senhora, no caso a avó, já que a mãe não tinha condições de liberar. Ela era tão humilde, assim, inocente. Eu levei o enxoval, ela falou assim para mim: você trouxe roupinha para minha boneca? Eu ofereci um suco para ela, ela falou assim: eu não posso tomar, que a minha barriga está crescendo, né? E aí aquela senhora entrou na justiça, né, conseguiu autorização para o aborto, e no dia D, ou seja, era um domingo de Páscoa, ela iria ser submetida ao aborto na segunda-feira. Eu estive lá no hospital, então,
encontrei um ex-aluno meu, eu falei, eu preciso entrar no hospital de qualquer maneira. E naquele corredor, eu falei assim, puxa, quais são as palavras que eu vou usar nesse último momento? E aí me viu a imagem do animador de televisão, Silvio Santos, né? Silvio Sim. Santos veio na minha cabeça. E eu, quando eu entrei no quarto, ela falou assim para mim, o que você está fazendo aqui? E eu me lembrei do Silvio Santos. Eu falei assim, qual o maior sonho que a senhora tem? E ela falou assim, uma casa própria. Eu me lembrei do Silvio Santos. Você quer trocar, né, seu neto, a sua neta, por uma casa? Como assim? Se eu lhe der uma casa, a senhora desiste de fazer o aborto? Ela falou assim, desisto. Nós saímos dali. E ali, então, obviamente, providência, nós conseguimos a casa para ela. Nasceu uma linda menina, tinha uma das minhas inúmeras afilhadas, linda, perfeita, e algo me inquietava, que havia um bandido solto, né? Porque essas feministas aí, elas não querem nem que faça o boletim de ocorrência para que tenha uma investigação policial de quem cometeu o estupro. Só que aí no hospital e fala assim, fui estuprado e pronto, acabou. Ora, quando se faz isso, você Uhum. gera uma impunidade. E aí aquela Sim. moça, então, foi submetida ao tratamento psicológico, à terapia, fazendo desenhos, né? E no desenho que ela fez, então, ela falou que uma pessoa, então, estava por cima dela, nós levamos para a polícia, aquilo foi investigado e tal, e foi apurado, então, quem era o pai. Então, esse foi um caso, assim, bastante emblemático. E aí, esta jovem, Uhum. então, ela sempre vem aqui em casa, muito amiga aqui dos meus filhos, e ela falou assim, eu queria que você fosse comigo ali no cartório eleitoral. Eu falei, tudo bem. E ela foi tirar o título dela, de eleitor, né, 16 anos. E ela falou assim, eu queria tirar o título de eleitor para poder votar em você. Isso foi uma emoção Olha. muito grande, né? Ou seja, quanto vale esse voto? Vale mais do que ganhar a própria eleição, né? Salvar a vida. Eu tive muito voto, 32 mil votos, né? Que é 2% do eleitorado, mas esse voto é um voto muito Uhum. significativo, né? Você tem uma ideia, eu me casei, a minha paróquia, que é Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira do Nascituro, padroeira do nosso movimento Sim. Pró-Vida, e foi um casamento, assim, com muitos padres, muito solene, né? Durou 2 horas e 45 minutos, o povo já estava cansado, né? E aí, quando foi no ofertório, tinha as daminhas, né? E tinha os pagenzinhos, né? E aquelas crianças tinham sido salvas do aborto, né? Aquilo causou uma comoção muito grande no seio da igreja, na comunidade, né? Ou seja, o testemunho. Porque, como eu falei, diferente das feministas que só falam, nós efetivamente salvamos vida. E digo, como homem, que nós temos que dar um recado para os nossos filhos. E por que eu falo isso? Porque a gente fala, olha, a menina, você vai cuidar do adolescente, vai namorar, se engravidar. Quando, na verdade, quem está engravidando a filha dos outros são os nossos filhos. É isso mesmo. Sim. É o filho daquela pessoa que é da pastoral familiar, que é professor da catequese, é aquele garoto que toca na banda da igreja, percebe? As pessoas pensam que é alguém assim na rua, não. E, curiosamente, a gente vai atender as meninas, né? Eu falo que a gente faz a operação resgate, ou seja, problemas com gravidez, ligue. Gravidez indesejada, ligue. Problemas com aborto, ligue. Elas nos ligam pensando que nós vamos fazer o aborto. E, obviamente, nós as convencemos a não fazer. E quando eu vou atendê-la, eu falo assim: cadê o seu namorado? Cadê o seu companheiro? E ela fala, invariavelmente, me abandonou. O homem é tão covarde que até na hora de comprar o remédio, ela vai sozinha. Ela, eu já atendi casos que ela fala assim: meu namorado está no carro e ela foi sozinha comprar o remédio. Então, nós temos que ter um discurso para os nossos filhos. Nossos filhos homens é que são covardes, que abandonam, que constrangem. Né? E o Uhum. Ezequiel está falando aqui do belíssimo testemunho. Olha, então, por que, que eu entrei nesse movimento Pró-Vida? Então, como eu falei, eu fui seminarista e o bispo, então, um dia me falou, é o seguinte, Paulo Fernando, vou lhe fazer 3 perguntas. Você gosta de acordar cedo? Eu falei, não. As mátinas, as primeiras orações, era 5:30 da manhã e eu invariavelmente dormia assim, com isso, eu dormia, cochilar. Era muito cedo. Você Aham. gosta de tomar banho de água fria? Eu falei, não, porque não tinha chuveiro quente, eu odiava aquele banho frio. Eu fiquei calado, o senhor bispo ficou calado, e eu falei assim, qual é a terceira pergunta? E o bispo falou assim para mim, eu ia perguntar se você é curioso, mas já estou vendo que é, ou seja, ele me deu logo um fora.
Aí ele falou assim para mim, eu sempre lhe vejo na biblioteca, na hora do almoço, ao invés de descansar, você é sempre na biblioteca. Mas não é estudando, não, é lendo jornais, foi lendo jornais. Por quê? Porque nós estávamos na efervescência da Assembleia Nacional Constituinte, eu queria saber. E aí o bispo falou, olha, padre tem que acordar cedo, padre tem que tomar banho de água fria, padre não pode ser curioso e padre não pode gostar mais de política do que as coisas da igreja. Pega suas coisas e pode ir embora. E eu fiquei assim espantado, né? Ele falou, vá fazer direito, vá fazer ciência política, que é a sua vocação, e você vai poder servir a igreja de outra maneira. Como diz São José Maria Escrivá, né, fundador do Opus Dei, né, a santificação pelo trabalho. Eu fui obediente ao bispo, segui a orientação dele, fui fazer direito, eu tinha um tempo de férias, as minhas aulas demoraram para começar, e aí, nesse intervalo, então, eu conheci uma jovem, eu tinha 18 anos, eu completar 18 anos, e me encantei por ela, me apaixonei por ela, e eu, então, que tinha fama, a minha família, os meus amigos de ser padre, eu me tornei-me pai. Então, veja. E aí o pai dela mandou me chamar. Fiquei com mais medo de quando o bispo mandou me chamar. Vamos resolver? Falei, vamos. Ele falou assim, então, eu tenho um amigo, isso era no interior do Piauí, no Nordeste, né? Eu tenho um amigo lá na capital, em Teresina, que é médico, então nós vamos resolver isso, vamos fazer um aborto. E eu falei, não, aborto não, hipótese nenhuma, não aceito. Se não quiser a criança, dê-me para tomar conta. Eu nem era do Provida ainda, nem conhecia. E naquela confusão toda, e aí eu tive que voltar a Brasília por causa do alistamento militar. Você completa 18 anos, tem que se apresentar, né? Sem um documento militar, você não pode nem estudar. E naquele intervalo, então, pressionado por mim, namorado, pressionado pelo pai, ela, no momento de desatino, pegou um revólver e se matou. E, obviamente, matou meu filho. E aí, então, diante desta dor, dessa tragédia pessoal, eu fui procurar o senhor bispo. E o bispo me orientou e falou, olha, tem um movimento lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, liderado pelo Monsenhor Ney Saerp, que é o Provida, foi fundado nos Estados Unidos, o Human Life International, então eu vou te mandar para lá. E aí, então, eu fui preparado, eu fui amparado, fui confortado. E esse padre, então, falou para mim assim, olha, ele é um profeta, né? Ele falou, olha, você perdeu o seu filho, né? Mas você vai salvar muitas vidas. E eu, então, transformei essa dor no louvor, transformei isso num propósito de vidas, efetivamente salvar vidas. Né? E isso já estamos fazendo aí quase que a sua idade, né? Mais de 30 anos. Estamos efetivamente salvando vidas. Eu lancei até um livro chamado Missionário em Defesa da Vida, está até esgotado, tem que relançar, né? Em que eu relato, eu conto as histórias das mulheres que desistiram da prática do aborto. Né? Agora, recentemente, eu tive a oportunidade de ir numa formatura na UNB, Universidade de Brasília, e uma das primeiras meninas, né, que eu consegui salvar, ela se formou em medicina na UNB. Né? Então, isso é para mostrar o seguinte, que nós somos canos sujos, somos canos enferrujados, né, mas que podemos levar água limpa para as pessoas. Nós somos instrumento de Deus aqui na Terra. E para aqueles que creem, tem uma passagem bíblica que eu gosto muito que fala o seguinte, o que fizeste para defender o meu nome? Você vai chegar perante nosso Senhor, lá na milícia do além, no juízo final, anda, você vai prestar contas. E lá não tem tempo, lá é infinito, lá é eternidade, e você vai ter oportunidade de assistir toda a sua vida novamente. Até essa live aqui você vai ter que assistir novamente. E ali, né, vai ser perguntado, o que você fez para defender o meu nome? Eu fico imaginando, então, alguém, né, principalmente os médicos, enfermeiros da área de saúde, que deliberadamente fizeram um aborto. Eu fico imaginando como é que vai ser o julgamento dessas pessoas. Não tiveram a graça, a oportunidade de se arrepender. O nosso Deus é um Deus do amor, um Deus de misericórdia, do perdão, né? E nós temos inúmeros casos no Provida de mulheres que fizeram o aborto, se arrependeram e tornaram-se grandes militantes. Essas pessoas que não tiveram a oportunidade de se arrepender, como é que vai ser o julgamento delas, né? Um julgamento no Rio Vermelho, né? Ou seja, no sangue dos inocentes, né? Uma coisa muito triste. Mas é esse o que nos motiva, é isso o que nos alenta, porque nós temos uma máxima que é o seguinte, que a vitória é nossa. Olha, isso é muito importante, né? Aqueles que creem, aqueles que são tementes a Deus, independente dos dissabores que passamos aqui, as auguras, né? No final a vitória é nossa. Então isso aqui nos conforta, esse é o nosso combustível de vida. Ótimo, doutor Paulo. Com esse testemunho aí emblemático, né? Já responderam, então, a pergunta que eu faria.
por que essa atuação tão forte anti-aborto, né? E qual que foi a motivação dessa atuação tão Às intensa? vezes, eu chego nos lugares, a pessoa fala assim, você é né, o Paulo do aborto? Eu falo, não, eu não sou o Paulo do aborto, não. Eu sou o Paulo do Uhum, Provida. Né? O Paulo do uhum, aborto está reprimido. Né? Ou ainda hoje, eu, como advogado, tive uma vitória muito interessante. Né? Tem o padre Pedro sim, Steppen, padre Provida, um padre polonês, que era da diocese pertinho da nossa aqui, da diocese de Lusiânia, e ele era sim, assim, muito aguerrido e salvou também muitas vidas e tinha um grande testemunho. E ele, então, voltou para a Polônia. E aí, um site de notícias desqualificado, chamado Diário do Centro do Mundo, publicou uma matéria com o seguinte título: Padre fascista é repatriado. Eu que achei aquilo um absurdo, eu ajuizei uma ação, um pedido de liminar, né, para que a justiça pudesse determinar a retirada do site, dessa matéria no site. Primeiro, que o padre não é fascista. Você falar que um sacerdote católico é fascista, uma ideologia tão vil, tão repugnante, é uma coisa absurda. E segundo, que ele não foi repatriado. Ele voltou porque quis, porque o uhum, seu bispo da sua diocese autorizou e o bispo lá da Polônia aceitou, e é uma coisa, um procedimento normal dentro da igreja. Isso é muito, eu fico muito feliz com isso, porque tem um caráter pedagógico, didático, para que essas pessoas possam ver que nós, cristãos, não somos passivos, não, nós somos ativos. E nós temos uma santa indignação, que a gente tem que ir para cima mesmo. Não é? Porque sim, senão eles ficam utilizando da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, para denegrir, para injuriar, para difamar, para inventar coisas absurdas. Né? Você veja aqui, eu sou do Movimento Pró-Vida, e tem uma rede de farmácia aqui em Brasília que chama-se Drogaria Pró-Vida. Tudo bem. Assim tem, como tem Jornal Globo, como tem Autoescola Globo, tem Biscoito Globo, tudo bem, dois nomes. Né? uhum, E aí, no meio da campanha, uma senhora que eu nunca vi, em frente à farmácia, com um remédio na mão, falava assim: Olha, estou aqui na Drogaria Provida, eu compro esse remédio todo mês, e aqui é muito mais caro. Então, como é que esse cara aí, esse tal de Paulo Fernando Provida, pode ser candidato? Ele explora o povo, o remédio que ele vende é mais caro. uhum, Eu nunca fui dono de farmácia, percebe? Então, ou seja, a pessoa coloca qualquer coisa da internet, né? uhum, Você fica até na dúvida se você deve responder aquilo, se você responder outras pessoas que não viram. Então, nós estamos vivendo essa esquizofrenia das redes sim, sociais, né? Esquizofrenia, né? Desses fake news, dessas loucuras, né? As coisas mais absurdas, né? E isso sem me espanta dúvida, muito, né? E tudo isso sim, oriundo da mentira, né? O diabo é o pai da mentira mesmo, e dessa palavra que eu falei, que é a maledicência. As pessoas são muito maledicentes, né? São muito maldosas, né? sim, são, Então, é a hora da sim. benedicência, Quem né? conhece Falar. da beneficência, falar bem, com certeza. Quem conhece Paulo Fernando, bem sabe que suas opiniões são firmes, ainda mais no que se refere à tríade que ninguém gosta de discutir. O que se ouve com frequência é que futebol, política e religião não se discute. Paulo discorda dessa premissa. Por que essa discordância, doutor Paulo? Eu acho que deve ser discutido dentro, obviamente, de um parâmetro de civilizatório, né, de diálogo Sim, e de aprendizagem e de compreensão. Né? Se hoje meu perfeito. Botafogo está ruim, eu posso falar daquilo que ele foi no passado, né? Um time de Garrincha, um time de Jairzinho, de Túlio, de Didi, de tantos Zagallo, de tantos outros. E você pode falar, né? O que não pode é você ter inimizade porque o seu time ganhou, porque o seu time perdeu. Isso não. Em relação à política, você deve discutir, até mesmo para que você possa levar um pouco de luz para as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas Uhum. fazem escolhas erradas porque estão nas trevas, não estudaram, não têm conhecimento histórico, né? Então, o candidato, a própria palavra candidato vem de cândido, né? Vem do latim, aquilo que é puro, e é difícil ter um candidato puro. Então, como é que você vai escolher um bom candidato, né? Primeiro, né, você tem que ver o partido dele. Se o partido dele, o estatuto, o programa, tiver, né, diretrizes que contraria aquilo que você acredita, obviamente você já descarta. Segundo, com quem ele está acompanhado. Veja quem é que está do lado dele no palanque. Né? Quem é que está no santinho, que deveria ser chamado diabinho, aquelas propagandas, né? Quem é que está no diabinho com eles? Quem é o candidato dele a governador, a senador, presidente, etc.
E terceiro, né, você vai lá no Google e coloca o nome da pessoa lá, e já sabe o que ela já fez, né? Quais são os indiciamentos, quais são os inquéritos, quais são as prisões, né? As condenações, etc. E quatro, ver se a pessoa é preparada também. Não adianta também escolher uma pessoa, gente boa aqui, seu vizinho, não é só porque ele é legal com você, não. Tem que ver se a pessoa é preparada, tem que ver se a pessoa tem vocação para aquilo e, obviamente, os propósitos, né? Eu que trabalhei 30 anos na Câmara e no Senado, digo que ali é um sepulcro de talentos. Eu vi muita gente boa se perder, gente que chegou com bons propósitos e sucumbiram. Né? Porque lá é muito sedutor, a Câmara e o Senado é muito sedutor, aquele bottom, aquele cartãozinho de deputado, né? E quando muito. você vê, aquilo é tudo muito efêmero, né? Eu fico, às vezes, vendo nos corredores, né? Então, você veja aí, tem lá um presidente da Câmara. Depois que ele sai daquela cadeira, ele passa a ser apenas um ex-presidente. Ninguém nem liga. Então, já passou ali o João Paulo Cunha, já passou ali o Arlindo Chinaglia, e o Aldo Rebelo, Inocêncio Oliveira e tantos outros. E depois que eles, né, quando eles são presidentes, tem aquele aparato de repórter, de fotografia, flash, e assessor, segurança, e aquela coletiva, não é? E daqui a pouco aquilo passa. Não é? Eu tive a oportunidade de trabalhar, jovem ainda, fui office boy de um deputado do Rio de Janeiro, chamado Celso Peçanha, do PTB, bacana. Naquela época a gente fazia assim, os cartõezinhos de Natal, né, envelopava e tal. Pois bem, e aí ele foi deputado muitas vezes, tal, tudo bem, passou, né? E certo dia, então, né, eu vi a notícia que o deputado tinha morrido, né, com 99 anos. Eu confesso para você que eu nem sabia se ele estava vivo ainda. Nunca mais. E aí um camarada que foi governador do estado do Rio, que foi deputado não sei quantas vezes, saiu em apenas um único jornal, assim, três frasinhas assim, morreu o ex-deputado, ex-governador do Guanabara, Celso Peçanha, aos 99 anos. Só. Você veja, né? Na verdade, como as coisas, né, são passageiras. São efêmeras, passageiras, com certeza. Doutor Paulo, por que a tríade vida, família e cidadania? Vida, isso tudo, pessoal, do site, eu colhi lá do site do doutor Paulo Fernando. Vocês Então, a podem vida, verificar lá. porque, Pode falar. obviamente, é a nossa bandeira maior, né, a defesa da vida, desde a concepção até a morte natural. Não trabalhamos apenas com a questão do aborto, também trabalhamos na questão da automutilação, na questão do suicídio, na questão da eutanásia, a defesa da vida em todas as circunstâncias, né? A questão da família e a cidadania, porque é uma coisa interessante, né? Antes de você ter a sua certidão de batismo, você tem a sua certidão de nascimento. Então, você é cidadão, primeiro, que é católico, que é cristão. E muitas vezes as pessoas esquecem isso. Né? O próprio Jesus, né, falou, né, dai a César o que é de César, o que é a Deus o que é de Deus. Mas ele tirou lá a moeda do peixe e mandou pagar o imposto. Então você tem que cumprir as suas obrigações de cidadão. Veja agora, na celebração de Natal, a gente viu a passagem de São José, pai de Jesus, né? E aí o rei Herodes determina, né, que todas as pessoas devem ir para o recenseamento. Então ele sai de Nazaré, que é uma cidadezinha pequenininha, e ele vai até Belém, onde era a cidade de origem dele. Né? Até mesmo porque a profecia falava que o Filho de Deus viria da casa do rei Davi. Aí você tem lá no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, né, tem a genealogia de Jesus, aí passa por Abraão, aí passa por Salomão, por Davi, 14 gerações, mas 14 gerações. Aí fala lá, e de Jacó descendeu José. Então, Jacó é o avô de Jesus, o avô paterno. Né? E aí, o que ele faz? Né? Ele sai da cidade e leva a sua esposa, que estava grávida 9 meses. As mulheres não precisam se recensear naquela época, mas ele não ia deixar a esposa perto da luz sozinha. E ele vai até a cidade e ele vai cumprir a obrigação de cidadão judeu. Né? E não tinha internet, não. Como é seu nome? José. Filho de quem? De Jacó. Casado com quem? Com Maria. E quando ele vai na hospedaria, está o quê? Está tudo cheio, né? E ele tinha o dinheiro para pagar a hospedaria. Porque esse pessoal louco aí da teologia da libertação, de esquerda, eles querem colocar um São José pobre de Maré de Si. Não, ele era um homem simples, era um homem
como se fosse hoje da classe média. Se tivesse a Associação Comercial de Belém ou a Associação Comercial de Nazaré, São José seria um dos diretores. Ele era um microempreendedor, digamos assim, né? As pessoas encomendavam para ele cadeiras, artefatos, o rabino encomendava para ele o altar da sinagoga. Isso está na Bíblia, não é, fala assim, não é ele, Jesus, o filho de José? Ou seja, ele era uma pessoa conhecida na sociedade. É interessante isso, porque ele, o rei dos reis, na realeza de Jesus, nasceu ali no meio da estribaria, né? Aí, veja só que coisa curiosa, né? Coisa muito interessante, né? Ele, num sonho, o anjo diz para ele, olha, o Herodes vai mandar matar as crianças até 2 anos. Eu fico imaginando, então, o soldado romano entrando nas casas e pegando as crianças até 2 anos com a espada e matando, ou as mulheres grávidas, né? Eu fico imaginando, então, a primeira criança que foi morta pelo soldado de Herodes. Essa primeira criança foi a primeira pessoa que morreu em nome de Jesus. E que nós relembramos como os santos mártires. E é, inclusive, o nome de uma das creches do Provida aqui, que são os santos inocentes, ou seja, literalmente os santos inocentes. Então, o que nós temos hoje são os novos Herodes no Supremo, que querem legalizar o aborto, os novos Herodes na Câmara, no Senado. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, onde é que o Provida foi fundado? Foi lá em Petrópolis, no Rio? Foi lá em Miami, na Flórida? Não. O Provida foi fundado lá na Galileia. E o primeiro Provida foi São José, ou seja, o protetor de Jesus. Né? Ou seja, aqueles que são católicos, né? Se Nossa Senhora foi o sacrário vivo, né? É São José a catedral, é o templo, aquele que protegeu. Você imagina, então, que ele larga tudo, e aí veja a questão da providência, ele larga tudo na sua cidade, a sua casa, a sua oficina, e vai para a África, né? Vai para o Egito. Olha que interessante, né? A África recebe a Sagrada Família. Então, ele vai para um lugar que não tem parentes, ele vai para um lugar que a língua é diferente, costumes diferentes, comidas diferentes, ele fica lá por volta de 6, 7 anos. E como que ele sobreviveu lá? Aí vem a questão da providência. Com as moedas que os reis magos ofertaram para ele, as moedas de ouro. Ou ele pegou o ouro e enterrou. Ele largou tudo porque ele acreditava na providência. E ficou lá 6, 7 anos e voltou. E aí, então, São José foi o professor de Jesus. Jesus provavelmente era bilíngue. Né? E quem foi que ensinou ele a ler e escrever? Foi São José. Então, é interessante porque José só tem 14 passagens na Bíblia que falam dele. E a igreja, esse ano agora, motivou como ano josefino, vai ter um ano dedicado a São José. É uma pessoa muito importante, é muito esquecido. Ele nos deixa uma lição, né? Se ocultar para que Jesus possa aparecer. Muitas vezes, os padres, os pastores, o pessoal da liturgia de música querem aparecer mais do que Jesus. Então, José vem do hebraico, né? Aquele que soma, aquele que acrescenta. Ele nos dá, então, esse testemunho como o pai adotivo de Jesus, o pai nutrício de Jesus, o professor de Jesus, e eles trabalhavam juntos, né? Ele volta daquela passagem de 12 anos, né? Que fica 3 dias na caravana, ele volta, Nossa Senhora encontra com ele no templo, ele conversando com os doutores da lei, e aí ela fala assim, teu pai e eu estávamos à tua procura. Ela não fala assim, eu, mãe, desesperada, estava procurando. Ela coloca o papel de São José. Teu pai e eu estávamos à tua procura. Ou seja, São José é o chefe da casa, o chefe da Sagrada Família. Aí diz lá que a criança, ele foi crescendo em sabedoria das coisas de Deus e das coisas da terra. Então ele começa a trabalhar com São José na oficina. Então, quando tem o primeiro milagre, nas bodas de Canaã, não é? Jesus está só com a sua mãe, São José não está. Por quê? Porque São José já morreu. Porque só Nossa Senhora seria capaz de suportar a dor de perder um filho. Então, diz que ficou dos 12 até 27, 28 anos. 16, 17 anos, eles trabalhando juntos. Portanto, foi São José a pessoa mais íntima de Jesus. Foi com quem Jesus mais conversou na terra. E as pessoas esquecem, né, desse exemplo, né, de trabalhador, exemplo de pai, exemplo de obediência, né, que foi José. E rarissimamente nós temos filhos hoje com o nome de José, né? É só Michael, Jackson, Washington, Wellington. Né? Ninguém mais batiza o nome dos filhos de José, né? Eu tive a graça, meu filho primogênito,
curiosamente, ter nascido no dia de São José, teve essa bênção, né? E alguém que, Santa Teresinha, doutora da igreja, fala o seguinte: nunca recorri a Deus por meio de São José que não fosse atendido. Por quê? Porque ele era o mais íntimo de Jesus, a pessoa mais próxima de Jesus. Então fica aí esta... E eu, como português, não posso deixar de dizer também, né, a devoção à Nossa Senhora de Fátima. E por que isso? Porque quando ela apareceu para os 3 pastorzinhos, né, que eram crianças, ela falou em português. Então ela fala a nossa língua. Olha, Nossa Senhora de Guadalupe fala a língua lá dos índios do México, Nossa Senhora de Lourdes fala francês, Nossa Senhora de Fátima fala português. Então você pede a Deus Pai por intermédio de Nossa Senhora de Fátima, de São José, que é tranquilo. Viu? Belas palavras, doutor Paulo. Principais hobbies do doutor Paulo? Eu não escutei. Quais são os principais hobbies do doutor Paulo? Principais hobbies. Então, eu gosto muito de ler, né? Muito de ler. Gosto muito de filme que vem escrito assim, baseado em fato real. Pronto. Se falou que é baseado em fato real, eu gosto. Coisas assim muito fantasiosas, muito absurdas, eu não gosto. Eu gosto muito de filme, assisto muito filme com minha esposa, né? E também futebol. Eu acompanho o glorioso Botafogo. Até brinco dizendo o seguinte, ó, os reis magos eram botafoguenses, porque eles seguiram a estrela solitária, né? Você vê que o Flamengo, né? O urubu, ele voa, não vai para o céu. Então o Flamengo não é muito cristão, não. O verdadeiro time cristão é o Botafogo. Doutor Paulo, fique à vontade para suas considerações finais, seus agradecimentos. Então, dizer que é uma alegria poder compartilhar essas experiências que possam servir de alento a algumas das coisas que nós falamos, né? Sim. E dizer que estamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, novos ensinamentos, né? Estamos aqui para isso. E aquela passagem bíblica que fala assim, né? Lavai os pés uns dos outros, né? Ou seja, estamos vivendo essa questão da pandemia, me preocupa muito agora o fim do auxílio emergencial. Então, a pessoa consegue passar o primeiro mês com dificuldade, no segundo pede ajuda para o vizinho, para um amigo, para um parente, mas ninguém consegue resistir ao terceiro mês. Então, eu estou muito preocupado com a questão da fome que pode vir por aí, né? Milhões e milhões de brasileiros, né? E se o governo não tiver medidas efetivas para resolver isso, caberá a nós, a sociedade civil, as igrejas, as associações civis, né, para que possa, né, diminuir esse flagelo, essa tragédia, essa vizinha, que é a questão da fome. Sim, muito bem dito. Muito. É preocupante mesmo, doutor Paulo. Claro que a gente fica alvissareiro com a questão da vacina, que possa trazer um alento, menos pessoas contaminadas, mas também não adianta tudo isso se as pessoas não têm o que comer, né? Sim. Então isso me espanta bastante, né? Que hoje mesmo, nesse grupo de famosos advogados, eu coloquei essa questão, né? Ninguém deu a mínima importância, porque as pessoas são insensíveis a essas pessoas invisíveis. Eles preferiram ficar o dia todo hoje discutindo sobre o desenho lá das bananas, se era racismo, se não era, e aquela confusão. Eu falei lá da fome, ninguém nem ligou. Tá vendo? Fazer o quê? Doutor Paulo, em nome de todos que estão aqui presentes nessa live e aos que vão se conectar, eu gostaria de agradecer. Tá? A minha palavra é de gratidão, imensa gratidão. Obrigado. Pela total disponibilidade, tá? Gratuidade, dizendo sobre seus trabalhos, atuações, sua vida dedicada. E exatamente. As palavras direcionadas, pode dizer, doutor Paulo. Dizer o seguinte, que nós somos ínfimos, somos pequenos, mas que Deus tem pressa e Deus não pisca. Então, faça aquilo que deva ser feito, e faça sempre bem feito, faça com excelência, faça com amor, porque um dia você vai ser cobrado por isso. Um abraço para todo mundo. Amém. E nos siga aí nas redes sociais, entra lá no Facebook, curte e tal, né, aquelas coisas aí. Isso é uma alegria. Maravilha. Dizer lá, eu assisti a sua live lá com o Diogo Henrique. Henrique, inclusive, é o nome do meu filho número 4, o seu xará. Opa, meu xará. Que honra. Maravilha. Um abraço.
Forte Com Deus. abraço, um abraço, doutor Paulo. Com Deus.